Olá, aqui é Miriam e a nossa videoaula de hoje será do caminho de mesa. Muito lindo, muito fácil de fazer. Eu vou deixar as medidas certinho na descrição desse vídeo. Também expliquei como que você pode estar fazendo para fazer ele maior ou menor, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha, isso me ajuda demais a saber que vocês estão gostando e eu posso estar fazendo mais videoaulas aqui para o canal, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo dos materiais que eu utilizei para fazer esta videoaula, das medidas desse caminho de mesa e também os links das minhas redes sociais. Faça parte do meu grupo gratuito lá do Facebook e me segue também lá no Instagram. Vamos lá para a aula? Então aqui o caminho de mesa ficou medindo 97 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura. Aqui, para dar uma dica, eu fiz desse tamanho conforme a minha cliente pediu, mas você pode estar me aumentando dessa forma. Aqui, desde esse bico até essa parte onde eu tenho a emenda com a outra base, eu tenho um total de 35 centímetros. Então, desde essa parte da emenda até até a parte do bico. Então, 35 desse lado e 35 desse outro lado. Então, cada ponta eu tenho 35 centímetros, somando as duas eu tenho um total de 70 centímetros dessa parte. Como eu conto a parte do bico, ele fica com 35 cada um. E aqui na parte do meio, é nessa parte que você vai estar aumentando. Eu tenho apenas um aqui na parte do meio. Então, esse um que eu tenho no meio, ele mede 27 centímetros essa parte. Então, você vai aumentando. Se você for fazer mais um, eu tô descontando essa parte das laterais, cada parte de cada canto. Se você for aumentar, aqui eu tenho uma base no meio. Cada base dessa do meio vai medir 27 centímetros. Então, se você aumentar mais uma base, fora essas duas das pontas, você vai ter um total de mais 27 centímetros. Se você for aumentar mais uma, será mais 27 centímetros. Então, se você for fazer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz, conforme eu expliquei na videoaula, serão 27 centímetros que você vai aumentar. Então, você faz 70 centímetros contando as duas pontas, mais 27, no meu caso, deu 97 centímetros. Aumentando mais 27, você faz o cálculo. Aumentando mais 27, você faz um cálculo para chegar no tamanho do caminho de mesa que você quer, tá bom? É uma conta bem simples, bem fácil, que você pode estar fazendo o cálculo para fazer o tamanho que você quer chegar. Para fazer o caminho de mesa, eu vou estar utilizando uma agulha número 13,5, uma tesoura para arremate, vou estar utilizando um barbante na espessura 6, vermelho, verde mesclado e o branco, todos na espessura 6, aí você usa a marca da sua preferência. Se você quiser fazer com barbante 4 ou fio 4, você pode estar seguindo a mesma videoaula que dá certo também, só que ele vai ficar menor. Vou estar utilizando uma flor, eu tenho essa flor, a flor Anne, eu já tenho a videoaula dela, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a flor Anne, ou qualquer flor que tenha 8 pétalas, para dar certo a continuação para fazer o caminho de mesa. Essa eu fiz na espessura 6, mas você pode estar fazendo conforme na videoaula da flor, pode estar fazendo com o fio Anne ou um barbante de espessura menor, tá bom? Vamos lá para a aula. Eu já tenho uma base pronta aqui, vou mostrar como que eu vou estar fazendo. Então, eu tenho já a flor Anne pronta. E agora, eu vou fazer a parte verde, 2 carreiras de bloquinhos com a cor verde mesclado. Então, eu coloco aqui o barbante na agulha e venho aqui na parte, na videoaula, eu expliquei. Se você quiser fazer caminho de mesa ou tapete, precisa fazer essas argolas na flor. Então, eu vou trabalhar com o verde mesclado nessas argolas. Eu coloco a minha agulha nesse espaço da primeira argola e vou fazer um ponto baixíssimo. 1, 2,
3 correntes. Laço, venho nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3. Agora, eu faço 2 correntes, laço e no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Formei o meu primeiro leque nessa parte. Agora, eu faço 1, 2 correntes de espaço, venho para a próxima argola e vou fazer um total de 3 pontos altos. 2 correntes de espaço, venho para a próxima argola e vou repetir o leque novamente, que são 3 pontos altos nessa argola, 2 correntes e no mesmo espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 2 correntes, então eu vou intercalando. Sobre uma argola eu faço um leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes de espaço. Na próxima argola, 3 pontos altos somente. 2 correntes, próxima argola, leque, e vou intercalando dessa forma. Leque, bloco de 3, leque, bloco de 3, sempre separados por 2 correntes. Vou fazendo esta mesma repetição quando estiver finalizando aqui o retorno. Finalizando, então, aqui eu fiz o leque, no próximo 3 pontos altos, como eu iniciei com o leque, está certinho essa parte. Então, agora eu finalizo dessa forma. Se você quiser fazer 2 correntes e caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, você pode estar fazendo. Eu vou fazer desta forma. Eu fiz os 3 pontos altos, laço a minha agulha e venho sobre essa terceira correntinha do meu primeiro ponto alto e vou fazer um meio ponto alto. Tenho 3 argolas na agulha e vou tirar todas de uma vez. Eu fiquei com meio ponto alto, porque eu vou dar continuação. Vou fazer mais uma carreira de leques, eu faço dessa forma. Se eu fosse finalizar, eu finalizava com ponto baixíssimo, cortava e arrematava. Agora, eu venho, coloco nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Mais 2 correntes para formar o meu primeiro ponto alto, laço e vou fazer mais 2 pontos altos neste mesmo espaço. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 correntes de espaço, laço e aqui eu cheguei no meu leque. No espaço dessas 2 correntinhas, eu vou fazer um leque também. O leque sempre será formado por 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, ficou aqui leque sobre leque. 2 correntes, aqui eu tenho esses espaços, essas 2 argolinhas entre um bloco e outro. Então, nesse espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. Então, aqui nessa carreira, o trabalho onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos aqui na parte da lateral, e quando eu chegar no leque, eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, aqui nesse espaço eu fiz um bloquinho de 3, aqui chegando no leque, nesse espaço das 2 correntinhas, vou fazer um leque, sempre separados por 2 correntes. Então, eu faço esta mesma repetição, chegando aqui nas correntinhas 3 pontos altos, na próxima 3 pontos altos, no leque, leque, sempre separados por 2 correntes. E quando estiver finalizando aqui, eu vou fazer nesse espaço 3 pontos altos, 2 correntes, finalizo com ponto baixíssimo, corto, arremato barbante, aí eu retorno com o branco. Então, eu finalizei toda essa parte com o verde mesclado, nota que ele fica uma base quadrada, fica dessa forma. E agora, eu já tenho aqui o branco na agulha e vou prender nesse canto onde eu tenho esse leque. Vou prender com um ponto baixíssimo, bem no meio do leque, onde eu tenho essas 2 correntinhas com ponto baixíssimo. E vou subir 1, 2, 3 correntes para formar o meu primeiro ponto alto, laço. E sobre esse mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, fiquei um total de 3 pontos altos.
duas correntes, laço e venho neste mesmo espaço, vou fazer 3 pontos altos para formar o meu primeiro leque dessa parte. Formei o meu primeiro leque, agora eu faço uma, duas correntes e vou trabalhar nesta lateral com bloquinhos de 3 pontos altos. Sobre esse espaço de duas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes de espaço, venho para o próximo espaço de duas e vou fazer 3 pontos altos. Então, nas laterais sempre vai ser 3 pontos altos e leque sobre leque nos cantinhos. Duas correntes, tenho mais um espaço, 3 pontos altos novamente, fazendo um pouquinho mais rápido porque é a repetição dos bloquinhos na parte da lateral. Sempre duas correntes de espaço, ficou dessa forma. E aqui eu cheguei nesse outro cantinho que eu tenho o leque. No espaço das duas correntinhas, eu vou fazer um leque novamente. O leque sempre será formado por 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. Ficou dessa forma. Nota que eu tenho esse primeiro canto de leque e aqui na parte da lateral, os grupinhos de 3 pontos altos sobre cada espaço de duas correntes da carreira anterior, sempre separados por duas, e aqui leque sobre leque. Vou iniciar a próxima lateral. Duas correntes de espaço sempre, e aqui onde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos, duas correntes, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos, duas correntes, próximo espaço, 3 pontos altos, duas correntes, chegando nesse leque, nesse espaço das duas correntinhas, e inicio normalmente a próxima lateral. Chegando no leque, leque sobre leque, próxima lateral, e antes de finalizar essa carreira, eu retorno. Então, finalizando toda essa carreira, notem que eu fiz o último grupinho de 3 pontos altos e como eu vou dar continuação, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nessa parte em verde. Como eu vou dar continuação, eu fiz os 3 pontos altos, eu laço e venho aqui onde eu iniciei com esse primeiro ponto alto, sobre a terceira correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu tiro e vou tirar as 3 argolas de uma só vez. Dessa forma, e para dar início à próxima carreira, eu coloco nesse espaço a minha agulha e vou fazer um ponto baixo, uma, duas correntes para formar o meu primeiro ponto alto. Laço e nesse mesmo espaço vou fazer mais 2 pontos altos, formando um bloquinho de 3. Duas correntes, laço e venho da mesma forma que eu trabalhei na carreira anterior. Eu vou trabalhar leque sobre leque, o leque sempre será formado por 3 pontos altos, duas correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos, formando leque sobre leque. E agora eu vou fazer duas correntes, laço e venho trabalhando nessa lateral grupinhos de 3 pontos altos sobre cada espaço de duas correntes da carreira anterior e duas correntes de espaço entre um bloquinho e outro. Chegando aqui na parte onde eu tenho esse leque, eu vou fazer aqui nesse espaço das duas correntinhas um leque também. Duas correntes, inicia a próxima lateral da mesma forma. Eu não vou fazer com vocês essa parte explicando na videoaula para não ficar muito cansativo, porque é a mesma repetição. Só se atenta conforme eu expliquei. Então, nas laterais eu trabalho os grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntes e nos 4 cantos eu vou trabalhar leque sobre leque. E quando eu estiver finalizando essa carreira, eu retorno mais uma vez para explicar como que eu finalizo e inicio a próxima carreira. Então, finalizando essa parte aqui, eu vou explicar mais uma vez como eu finalizo e inicio a carreira. Caso você não queira finalizar dessa forma que eu estou fazendo, você pode estar finalizando faz as duas correntes, faz um ponto baixíssimo, caminha com um ponto baixíssimo até o próximo espaço e dá continuação, tá bom? Então, eu laço sem corrente de espaço, eu terminei o grupinho. Laço e agora eu venho sobre essa terceira correntinha do meu primeiro ponto alto e vou fazer um meio ponto alto. Então, eu vou tirar
todas as argolas de uma só vez. Para dar início à próxima carreira, eu coloco o meu barbante nesse espaço e vou fazer um ponto baixo e mais 2 correntes para formar o meu primeiro ponto alto. Laço e no mesmo espaço eu vou fazer 2 pontos altos. Como estou na lateral, vai ser somente o grupinho de 3. 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. E vou fazer a mesma repetição que eu fiz nas carreiras anteriores. 2 correntes de espaço, cheguei no meu leque e nesse espaço das 2 correntinhas eu vou fazer um leque, 2 correntes, chego na próxima lateral, bloco de 3 pontos altos sobre cada espaço, sempre separados por 2 correntes, no leque, leque sobre leque. Eu faço esta mesma repetição. Então, eu tenho 1, 2, iniciei a terceira carreira. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo, corto, arremato o barbante. Aqui eu já tenho a minha base completa, então você vai fazer dessa forma, corta, arremata o barbante. Como é a primeira base, você vai fazer a base completa. Conforme eu expliquei no início do meu trabalho, quantas bases eu utilizei e qual o tamanho que ficou, você vai saber quantas que serão necessárias para o tamanho que você quer fazer esse caminho de mesa. Quantas forem necessárias, você vai fazendo. Então, essa primeira base, você vai terminar. Eu já tenho uma pronta aqui. Você vai terminar toda ela, fechando ela com um ponto baixíssimo. Aí, a partir da próxima base, você vai fazer dessa forma. Você faz normalmente a flor, faz normalmente essa parte com o verde mesclado e vai fazer a primeira, a segunda e a terceira você vai fazer até essa parte aqui. Quando chegar no primeiro lequinho, eu vou fazer a união. Então, aqui, como eu já tenho essa primeira base, eu acredito que está clara essa parte. Então, você faz uma base completa, fecha, corta, arremata e finaliza e dá início à próxima base. Então, a próxima base minha é essa. Então, eu fiz aqui. Como eu inicio, conforme eu expliquei aqui, eu já inicio aqui na lateral. E quando eu chegar no primeiro bloquinho, eu vou fazer desta forma. Eu faço 1, 2, 3 pontos altos. Agora, para fazer a união na minha primeira base, eu vou fazer uma corrente e venho nesse espaço do lequinho também. Bem no meio onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu coloco a minha agulha de trás para frente e vou fazer um ponto baixo. Laço, volto nessa base e completo o meu leque fazendo 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Ficou dessa forma a união. Então, a única parte que eu vou fazer a união vai ser no lequinho. Então, ele vai ficando dessa forma o meu caminho de mesa, conforme você já viu a foto dele completo. Vai ficar dessa forma, então, a união que eu vou fazer, seja quantas bases você for precisar, toda vez que eu estiver fazendo aqui essa próxima base, eu vou unir sempre na primeira. Então, eu fiz essa aqui e fiz essa união somente aqui e vou trabalhar normalmente a minha base, conforme eu já expliquei nas outras carreiras. Na lateral, eu trabalho bloco sobre cada espaço da carreira anterior, sempre separados por 2 correntinhas. E aqui onde eu tenho os lequinhos, eu trabalho leque sobre leque normalmente. Vou fazendo dessa forma, finalizo toda a carreira com ponto baixíssimo. Inicio a próxima base da mesma forma. Então, a única que eu vou fazer completa, cortando, arrematando o barbante sem emendas, vai ser a primeira. A partir da segunda, eu sempre vou fazer essa união. Se tiver dúvida como que faz a união, retorna o vídeo que vai ser somente essa união, tá bom? Só no bico, onde eu tenho os leques de cada base. Você faz quantas forem necessárias, eu vou fazer essa, eu vou fazer mais uma. Aí, você faz quantas forem necessárias, 4, 5 ou somente 2. Aí, eu retorno para a gente fazer a parte com o vermelho para fazer a parte das carreiras. Então, eu fiz a união das minhas 3 bases conforme eu expliquei para você. Aqui, agora, eu venho com o barbante vermelho ou a cor que você escolheu para fazer esse caminho de mesa, ou pode estar usando o branco aí,
vai do seu gosto, tá bom? Eu venho aqui sobre essa primeira base e para explicar, vai ser a mesma repetição, a única diferença vai ser aqui próximo a essa parte da união que vai ter uma diferença. Então, eu estou aqui na minha primeira base, aqui eu tenho esse lequinho e eu desço nessa direção da união. Eu vou prender o meu barbante no meio do leque, nessas duas correntes, fazendo um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos para formar o meu leque. 2 correntes, laço, mesmo espaço, 3 pontos altos, fazendo o leque normalmente, conforme eu fiz em todas as carreiras. Agora, eu faço 2 correntes também e vou descer nessa parte onde eu tenho esses espaços. Eu vou fazer 3 pontos altos sobre cada espaço, sempre separados por 2 correntes, até chegar nesse último espaço antes do leque. Então, eu fiz os bloquinhos até chegar nesse último espaço antes da parte da união. E eu vou pular esse leque e pulo esse outro leque. Laço e venho direto para esse espaço da próxima base e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos nesse espaço de 2 correntinhas. Então, a única diferença vai ser dessa forma. Eu pulo esse, venho direto para espaço de 2 correntes, ficando dessa forma essa parte da união e prossigo normalmente, sempre separados por 2 correntes, bloquinho de 3 pontos altos sobre cada espaço da carreira anterior, sempre separados por 2 correntes. Chegando aqui no leque, eu vou trabalhar leque nesse espaço das 2 correntes, 2 correntinhas. Nessa outra lateral, a mesma repetição dos bloquinhos de 3 e 2 correntes de espaço. Chegando na próxima união, eu vou repetir. Então, eu faço 3 pontos altos nesse espaço, pulo sem corrente de espaço. Notem que eu fiz aqui esse lequinho, esse bloquinho, fiz sem corrente de espaço, vim direto para a próxima base. Aqui não tem correntinha de espaço, igual nessas outras partes, tá bom? Sem correntes. E vou fazer a mesma repetição aqui. 3 pontos altos, sem corrente de espaço, eu pulo esse bloquinho, esse, e venho nesse espaço e inicio os bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? A única diferença é aqui, nessa parte eu vou fazer a mesma repetição, desço fazendo a mesma repetição nessa parte, e como é minha última base, aqui eu vou fazer um lequinho e desço nessa outra parte. Quantas bases tiverem, você vai fazendo, a única diferença vai ser aqui, tá bom? E aqui do outro lado, eu desço fazendo a mesma repetição, bloco de 3, separados por 2 correntinhas. Aqui eu faço o leque, desço fazendo os bloquinhos separados por 2 correntes e aqui na parte da união a mesma repetição. Eu acredito que não precisa fazer toda a parte com vocês. Eu estou apenas explicando para não ficar muito cansativo esse vídeo, porque vai ser a única diferença que vai ter vai ser aqui na parte da união, que eu finalizo com um grupinho de 3, sem corrente de espaço, eu venho direto para o próximo espaço da minha próxima base, fazendo um grupinho de 3, e aqui eu faço os bloquinhos separados por 2 correntinhas, tá bom? Tiver alguma dúvida, retorna o vídeo para entender certinho como faz essa parte, e aqui normalmente. Quando finalizar, eu finalizo da mesma forma que eu fiz com o branco, ou você faz ponto baixíssimo aqui, caminha com ponto baixíssimo até o meio do leque, ou faz da forma que eu fiz nessa parte em branco. Então, eu finalizo com um grupinho de 3 pontos altos, faço laço, agulha e faço meio ponto alto sobre essa terceira correntinha e dou início à próxima carreira. Em vermelho, eu vou fazer 3 carreiras de vermelho. Então, eu vou fazendo desta mesma forma, inicio a próxima carreira, né? E vou fazer a mesma repetição. Quando eu chegar aqui nessa parte, vai ser a mesma repetição. Notem que eu venho descendo com bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. E aqui eu tenho o meu último espaço dessa minha primeira base. Eu faço 3 pontos altos, sem corrente de espaço, eu já venho para o próximo espaço de 2 correntinhas. Então, eu pulo essa parte. Eu acredito que está claro. Quando eu fizer eu vou fazer 3 carreiras. Então, eu iniciei a primeira,
a segunda e vou fazer mais uma carreira em vermelho desta mesma forma, aí eu retorno. A única diferença vai ser nessa parte onde eu tenho a união, que vai ser um bloquinho sem corrente de espaço já do início ao próximo bloquinho da outra base, tá bom? No restante, a mesma repetição. Eu acredito que está claro, é um caminho de mesa bem fácil de fazer, só se atentar a algumas modificações que tem no decorrer, conforme eu expliquei, tá bom? Quando eu finalizar a terceira, eu fecho com um ponto baixíssimo, corto, arremato o barbante e venho fazendo com o branco, mas aí eu retorno para explicar. Então, eu finalizei as 3 carreiras com a cor vermelha, conforme eu havia explicado, e ficou dessa forma, sempre se atentando nessa parte onde eu desço fazendo os bloquinhos, e aqui que eu mudo, eu tenho esse canto, sempre se atentando a essa parte aqui. De um bloquinho, eu já pulo para outro, sem corrente de espaço, inicio normalmente a próxima lateral. Como eu estou fazendo com 3 partes, ficou dessa forma. E aqui nos cantos, normalmente, trabalhei. E agora eu venho com o branco, aí você decide se você quer fazer da forma que eu estou fazendo. Eu fiz 3 carreiras branco, 3 carreiras com o vermelho, vou fazer 2 carreiras com o branco e fazer o bico em vermelho. Se você quiser fazer de uma cor só, vai fazendo, não arremata, simplesmente continua. Se você quiser mudar a posição das cores, tá bom? É só uma dica aqui pra você. Agora eu venho com o branco e vou iniciar aqui nessa parte, nesse leque. Eu vou iniciar fazendo um leque, eu vou prender aqui nesse leque que eu desço nessa parte. Prendo aqui, ponto baixíssimo, e vou fazer, vai ser a mesma repetição das carreiras anteriores. Leque sobre leque, sempre 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço 3 pontos altos. Eu só voltei aqui apenas para fazer a troca de cor, porque vai ser a mesma repetição. 2 correntes e trabalho no espaço de 2 correntinhas da carreira anterior, vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Desço fazendo esta mesma repetição, chegando aqui nessa parte, normalmente como eu havia trabalhado nas carreiras anteriores. Então, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos, sem corrente de espaço, eu venho nesse espaço de 2 correntes e vou fazer um bloco de 3 pontos altos também. Então, a única parte se atentar bem nessa parte para não fazer correntinha de espaço entre um bloquinho e outro nessa parte, e aqui nas laterais sempre bloquinho sobre cada espaço de 2 correntes, separados por 2 correntinhas aqui nessa parte, leque sobre leque, desço aqui normalmente, se atentando a essa parte também, continuo fazendo. Então, eu vou fazer desta mesma forma, mais 2 carreiras com o branco, corto, arremato o barbante, eu retorno com a última carreira para mostrar como que vai ser feito a parte do bico. Finalizada aqui, então, as 2 carreiras com a cor branca, aí eu fiz dessa forma aqui, sempre prestando atenção para não fazer correntinhas nessa parte, entre um bloco e outro. Agora, para fazer o bico, no meu caso, eu vou fazer com o vermelho, aí você decide se vai fazer em branco ou pode a cor que você escolheu para fazer este caminho de mesa, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, antes de descer nessa parte onde eu tenho a união de um bloco com o outro, eu vou prender nesse espaço do leque, eu vou prender com um ponto baixíssimo, vou subir 1, 2, 3 correntes para formar o meu primeiro ponto alto, laço, e nesse mesmo espaço eu vou fazer um total de 8 pontos altos, então contando com as correntinhas que eu subi, eu vou ficar um total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. Agora, eu tenho esse espaço de 2 correntinhas entre um grupinho e outro, eu vou fazer um ponto baixo, laço. No próximo espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer um total de 7 pontos altos nesse espaço. 4, 5, 6 e 7. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma
Onde eu tenho o leque, eu vou fazer 8 pontos altos. Aqui nesse espaço das duas correntinhas entre um grupinho e outro da carreira anterior, eu vou fazer 7 pontos altos, sempre intercalando um grupinho de pontos altos, no espaço de correntinha, um ponto baixo. No próximo espaço, um grupo de pontos altos, no seguinte, um ponto baixo, e vou intercalando dessa forma. Aí você vai fazendo, no meu caso, sobre os leques, eu vou trabalhar 8 pontos altos e na parte das laterais eu vou trabalhar 7 pontos altos. Se você tem o ponto muito apertado e quiser aumentar essa quantidade de pontos altos, pode estar fazendo. Se ficar embabadado, pode estar diminuindo, depende da tensão do seu ponto. No meu caso, eu vou fazer desta forma e vou trabalhando, ó. Aqui eu fiz o ponto baixo, no próximo espaço, o grupo de 7 pontos altos. Próximo ponto baixo, pontos altos, quando chegar sobre esse último espaço das duas correntinhas, eu retorno. Então, eu desci fazendo os grupos de pontos altos, sempre intercalado pelos pontos baixos. E aqui nessa parte da emenda de um bloco com o outro, eu tenho essa parte que eu fiz a carreira anterior, grupinho, sem corrente de espaço, já inicio o próximo grupinho nessa parte. Aqui onde eu tenho entre um grupo e outro de pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo, ficando dessa forma. E aqui eu já inicio os grupos de pontos altos. Como eu fiz o ponto baixo, no próximo grupo eu vou fazer um total de 7 pontos altos. Sete pontos altos, olha, ficou dessa forma, ele não fica nem babadado e nem repuxando. Aqui no próximo espaço eu vou trabalhar no ponto baixo, no seguinte o grupo de 7 pontos altos, ponto baixo, grupo de 7, ponto baixo, chegando aqui sobre esse leque da carreira anterior, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui no início. 8 pontos altos, sempre que eu chegar na parte do leque, eu vou fazer um ponto alto a mais para dar certo. Então, eu vou trabalhar 8 pontos altos, aí você vê quantos que serão necessários para a sua tensão de ponto. E aqui na parte da lateral, sempre intercalando. Ponto baixo, pontos altos, ponto baixo, pontos altos. No meu caso, serão grupos de 7 pontos altos, tá bom? Chegando aqui nessa parte, um grupo de 7. Nessa parte da emenda, eu vou fazer um ponto baixo, inicia outra lateral, fazendo esta mesma repetição, se atentando no leque que eu preciso fazer um ponto alto a mais. Por toda a volta, eu faço esta mesma repetição, essa parte do meu bico, e eu vou fazer a essa quantidade de carreiras. Se quiser fazer ele mais largo, pode estar fazendo mais carreiras de bloquinhos antes de finalizar com o bico de acabamento, tá bom? Espero muito que você gostou dessa aula. Chegando aqui no final, você vai fazer um ponto baixo e finaliza um ponto baixíssimo, corta, arremata o barbante, está finalizado o caminho de mesa. Vou deixar mais uma foto aqui no final desse vídeo para você ver certinho, e não esquece de ler a descrição, que eu coloco a quantidade de materiais que eu utilizei para fazer esta videoaula e também o tamanho, e se você quiser aumentar, quantos serão necessários, quanto que mede cada parte, tá bom? Explico certinho. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, tá bom? E até uma próxima aula.